Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 diz: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Quando ele recebe essa missão, o destino é a terra que emana leite e mel. Começa a partir daqui a trajetória. Começa a partir daqui, chega em Moisés. Moisés recebe o endosso da promessa, tira o povo que está escravo no Egito, e o destino é a terra que emana leite e mel. Só que veja, nesse caminho da terra que emana leite e mel, eles não estão na terra que emana leite e mel. Eles estão no caminho, no deserto. Então, há posturas que se tem no deserto e posturas que se tem na terra prometida. Ambas não se confundem. A nossa dificuldade é entender a estação, os tempos e a postura se adequar ao tempo que nós estamos vivendo. Você já viu gente que ganha muito dinheiro, mas continua miserável? Você já viu gente que sai de um ambiente favelado, mas a favela nunca sai dele? Você lembra de a mulher de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra nunca saiu do coração dela? Bom, na mentalidade do deserto, tem coisas que são inerentes, como por exemplo, dependência de milagres. Para viver milagres, o deserto é excepcional. Deserto é lugar de experiência, de milagre, sobrenatural em todo o tempo. E esse povo em especial foi um povo que viu milagres em cima de milagres. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar se abriu, eles viram os milagres mais extraordinários. Calçados cresceram nos pés, as roupas não envelheciam, eles viram milagres. A comida deles caía do céu. Você quer loucura maior do que isso? O maná caía do céu no arraial ao amanhecer, e eles tinham comida fresca todos os dias. Ou seja, se eu tenho todos os dias maná, providência diária, logo se vou receber amanhã, o que tenho hoje não preciso guardar. Nem era liberado isso, não se guarda o maná. O maná vem a cada dia, salvo a exceção do sábado. Nesse período, nesse tempo, toda a provisão vinha do alto. Eu quero que você grave isso. Nesse período, tudo aquilo que eles recebiam vinham do céu. Só que o que Deus estava levando eles, o maná não viria do céu, o maná viria da terra. Para onde Deus os enviara, a provisão viria do chão, não do céu. A questão é romper com o vínculo de olhar para cima e começar a plantar para receber aquilo que está na terra onde Deus colocou. Tem gente que vive a vida inteira olhando para o céu, mas já está na terra prometida, onde a virtude vem de baixo. Mas pastor, como assim de baixo? Claro, da terra onde Deus te colocou. Se você não plantar, não nasce, porque do céu não cai mais há muito tempo. No céu caía quando você estava no deserto. Agora na terra prometida, meu amigo, está na terra que eu te coloquei. Planta que dá, ara que dá, mexe a terra que dá, planta no tempo certo que dá, porque eu te coloquei no lugar certo para acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vivem a vida inteira com a mentalidade de quando estavam no deserto. Gente que não sabe gerir riquezas, que não sabe administrar aquilo que Deus dá, e fala que o crente tem que ser pobre, não podemos ter nada. Esses tempos aconteceu algo comigo interessante. Eu estava dentro de um carro, indo de um lugar, de uma cidade para outra, e o rapaz que me buscou
tinha muitos traços de alguém frustrado com ele mesmo. Só que eu me interesso em pessoas, eu gosto de saber as histórias, entender o porquê, e talvez uma palavra pode mudar o destino de alguém. Então eu comecei a conversar com ele, me inteirei na história, me interessei, e ele começou a contar de onde era, o que fazia. Sabe, ele estava num carro simples, muito simples, mas um ego extremamente luxuoso. O carro era 1.0, mas ele era turbo V8. Falei, opa, tem uma disparidade. Falei para ele, meu amigo, o que você faz? Como que é a sua história? Ele falou, morei fora do país durante tantos anos. Falei, nossa, que legal. Eu falei, aonde você trabalhou? Falou, uma empresa nível A. Falei, quantos anos? Bastante tempo. Aí eu falei, uau, então você deve ter conseguido criar um patrimônio maravilhoso para voltar para o Brasil e ficar tranquilo. Ele olhou para mim e disse, não, esse negócio de ser rico isso é coisa que desvia as pessoas. A gente não foi feito para ter condição. A gente tem que viver na prova, porque senão a gente desvia. Só que eu tenho um problema, amados. Eu não consigo reter a palavra. Quando ele falou isso para mim, eu falei, amigo, não misture má administração com ausência de prosperidade. Não misture falta de capacidade para gerir aquilo que Deus liberou sobre você como ausência de potencial para servir a Deus e ter prosperidade na terra, porque não tem nada a ver. Sabe o que é isso? Mentalidade no deserto, mas vivendo na terra prometida. Tem gente que é abençoado, mas não sabe abençoar. Tem gente que tem, mas nunca foi dele aquilo que tem. Sempre aquilo que teve, ele foi propriedade, nunca dono. Mentalidade de deserto na terra prometida. Se eu puder dar um conselho para vocês, entendam as fases, as estações e vivam com sabedoria em cada uma delas. Você está no deserto? Então olha para cima, vai vir de lá o socorro. Se desespere em oração, clame que vai ter coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar vai se abrir, não faltará alimento, mas não terá celeiros, porque tudo aquilo que Deus te dá será para o dia. Mas o dia que você chegar na terra prometida, esquece o deserto. Deserto é uma história para você. Agora é uma pessoa que vive na terra prometida. Plante com sabedoria, colha com graça. Administra aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não jogue ao vento e depois o culpe dizendo que nada recebeu. Tudo que você fizer na terra prometida, dá. Lance a semente, are a terra, regue e saiba que tudo aquilo que Deus te dar a partir de agora virá da terra onde Ele te plantou, a terra que emana leite e mel. Quer ter leite? Invista nas melhores vacas. Quer ter mel? Invista nas melhores flores, porque agora está atrelado a você, exatamente aonde Deus te colocou. Lucas capítulo de número 1, verso de número 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que anunciou Cristo, aquele que disse: o que vem após mim, sabe, lembra? Aquele que batizou Jesus, esse João Batista, antes de ser a voz que clama no deserto,
antes de ser aquele que anunciou Cristo no deserto, antes de ser qualquer coisa, a Bíblia diz que ele estava no deserto, ele estava crescendo espiritualmente, e a Bíblia atrela o crescimento espiritual ao mostrar-se publicamente a Israel. É mais ou menos isso. Quando ele estava pronto, ele se mostrou a Israel. Quando ele estava apto, ele apareceu, ele surgiu. E isso é o segredo de João Batista. Antes de Jesus ser o nosso Salvador, ele desapareceu e só surgiu aos 30 anos. Houve treinamento, houve crescimento espiritual. A nossa realidade de hoje é: todo mundo quer fazer, mas ninguém quer treinar. Todo mundo quer aparecer, mas ninguém quer preparar-se. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E isso é falta de crescimento espiritual. É uma geração de meninos na fé. E eu não estou dizendo de meninos que pregam. Não é isso. Existem homens que podem ser chamados de meninos, e meninos que são homens. Porque o crescimento espiritual é relativo e subjetivo. Cada um precisa de um processo. Só que precisa de processo. Isso aqui, ó, é lindo demais. Há pessoas apaixonadas pelos altares das igrejas, amam os púlpitos, mas isso aqui é o lugar mais perigoso de uma igreja, porque aqui revela tudo que você tem, mas escancara aquilo que você está em falta. E pior do que não fazer é a frustração de ter feito errado. Não é desencorajamento, é esperança para você saber que o treinamento de Deus na sua vida vai gerar alguém consistente na missão que Ele deu para você. Consistência. Sabe, amor, vai soar ruim essa palavra, mas escute: amor não é suficiente. Meu Deus, como assim? Escute esse exemplo. Um pai, e eu sou pai, eu sei do que eu estou falando. Um pai vê a sua filha entrando na água, e vê ela entrando no meio das ondas e não fala nada. De repente, uma onda vem e encobre a sua filha, arrasta para o fundo, e ela começa a se afogar. O pai se desespera com a cena, olha para o mar, olha para as ondas e se joga na água e corre, até que ele chega onde a menina está e descobre que não dá pé, e começa a se afogar também, porque ele lembrou que não sabia nadar. E o desespero o leva à morte junto com a sua filha. A pergunta é: ele ama a sua filha? Óbvio, é lógico que ele ama. Quem não ama, há amor, mas o amor não ajuda ele a salvar. Sabe o que ajudaria ele a salvar? Saber nadar. Mas ele não sabe. Corra para alguém que sabe nadar e peça socorro. Grite por alguém, mas ele está desesperado. Aí está o problema. Você não precisa de desespero, porque Jesus está levantando gente preparado. Faz o teu no teu espaço, que Deus tem um lugar para você. Você não precisa acelerar para pegar o lugar de alguém que você está pensando que está pegando o seu lugar, porque o que é teu vai acontecer. O problema é que as pessoas estão correndo a corrida dos outros, bebendo o que é para os outros beber, comendo o que é para os outros comer, porque pensa que a missão dele tem que ser igual. Eu estou pensando e vendo algo que me assusta. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer pastorear, todo mundo acha que está pronto, mas na verdade daqui a algum tempo nós vamos ver quantas pessoas estavam despreparadas para fazer o que realizam hoje. E a falta de despreparo é o que gera o insucesso e a frustração. Quer fazer? Se prepare, treine, se capacite. E o pai
Tinha amor, mas não tinha treinamento. Tinha amor, mas não tinha equilíbrio. Mas é pai, eu sei, mas morreu. O que eu vou fazer? Mas tinha que alguém, mas não era ele. Tem gente estendendo a mão para pessoas e morrendo no resgate porque tinha só amor, mas não tinha treinamento. Tem gente desviando hoje, indo embora, está cheio de amor, mas não tem Bíblia, não tem fé, não consegue sustentar a sua fé. Pastor, como eu falo para um ateu que Jesus existe? Aprenda que ele é real, depois você vai ter substância para falar. Todo dia eu recebo isso: pastor, o que eu falo para um ateu? A minha vontade é dizer nada, porque se você falar vai perder. Se prepare, porque se tivesse preparado, saberia o que falar. É treinamento ou método? Porque método não gera pessoas transformadas. A presença de Deus, ela é poderosa para nos capacitar, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de palavra, nós precisamos de conhecimento. A Bíblia diz, Oséias vai dizer: o meu povo perece pela falta de conhecimento. Quer falar de Jesus, mas não sabe absolutamente nada sobre ele. Aí está surgindo a galera que diz: se fiz de louco para ganhar os loucos, lembra? E fraco para ganhar os fracos. Deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes você não precisa fingir que é fraco. Você é fraco. Às vezes você não precisa se fingir de louco. Você é. Porque você já viu que está todo mundo dizendo: eu posso ir lá, eu posso ir na balada e pregar o evangelho, eu posso ir num show mundano e pregar a palavra, eu posso ir lá e... Não. Às vezes não. Tem gente que sim, mas você às vezes não. Treinamento. Mas o fulano de tal foi. O problema é dele, ele sabe quais são os seus limites. Mas eu quero dizer para você: conheça as suas limitações antes de entrar no campo de batalha. Não adianta absolutamente nada entrar na guerra para morrer. Se for para entrar em uma batalha, conheça as suas armas, conheça o seu general, entenda o seu inimigo, que quando você entrar, você não é café com leite, você é uma ferramenta poderosa, afiada e extraordinariamente forte nas mãos do Eterno. Não entra para perder, entra para ganhar. Não entra para morrer. Você não é aquela linha da frente que morre para proteger os soldados bons. Você é um soldado bom que está sendo preparado. Tenha estratégia, porque senão você vai ter amor, mas vai morrer resgatando quem você tanto amou. Se você ama, treine. Eu tenho um filho e eu estou treinando para não perder o meu filho. Se um dia ele entrar na água, eu quero saber nadar para salvar ele.